Para mim, Mirella, desde o dia que eu te acessei novamente aqui, que foi no Mulheres de Valor, que a gente pôde Sim. conversar, né? É. E eu falei assim, gente, você consegue ser profunda, feminina, poética, porque para mim isso é poético, Uhum. concorda? Sim, com certeza. E muitas pessoas veem isso, só podem falar de desenvolvimento pessoal. E daí, gente, vocês podem dizer, Márcia é boba alegre. Eu sou, mas eu sou apaixonada por encontrar resposta. Quando você. Isso é um. Sabe, brilha o olho, o sonho, né? Quando você vê alguém que avançou, que encontrou Sim. uma solução, porque isso é uma solução. É. Eu vejo quantos sonhos não são acessados, inclusive eu deixei de acessar, ou eu me considero atrasada com vários por Sim. coisas que eu não entendi, mas eu honro por não ter desistido de buscar. Sim. Então, É quando eu isso falo pra mesmo. você de camadas e que pra mim ali foi um pódio que eu acessei, eu honro a Márcia que não desistiu, porque eu não tive esse acesso antes. Sim. E porque realmente não tem, é raro, né? As pessoas, você falou que é uma mais outra que trabalha isso, do jeito que você trabalha, São com poucas essa pessoas no informação. mundo. São pouquíssimas pessoas no mundo. E quanta dor para ser curada, né, Mirella? Sim. Então Márcia, é um vislumbre, precisa, brilha o olho mesmo, porque só quem sabe a dor e a busca pela solução Sim. sabe o quanto isso vale. É isso mesmo. Se você for parar para pensar, o nosso país é o primeiro no mundo em ansiedade e o quarto em depressão, né? E uma das coisas que para mim é muito certo, a espiritualidade ela é fundamental. Acreditar em um Deus, né, e buscar a cura divina, né? No meu caso eu sou cristã, né? Acredito Também. em Jesus Cristo, acredito que a cura vem por Ele, acredito que o que Ele fez através da minha vida, né, foi dele, não é um mérito pessoal, é um mérito daquilo que Deus fez através da minha vida em prol de tudo que Jesus fez, né? Mas a gente sabe também, assim, uma das coisas que eu tenho percebido, e é um pouco de ousadia, né, falar disso, mas eu me sinto em casa, né, para falar sobre isso com você e acho necessário a gente falar isso para a audiência, é que muitas pessoas buscam Deus, muitas pessoas buscam seguir o caminho de Jesus, mas elas entendem a palavra, mas elas não conseguem sentir a palavra. E quando elas não sentem a palavra, elas têm o discurso, elas têm um esforço na prática, mas quando elas menos percebem, elas estão traindo as pessoas que elas mais amam, né? Quando eu falo traindo, não é traindo só a traição de casal, né? Eu falo assim, de várias formas, que é uma traição maior à sua família do que você se abandonar, que é uma traição maior à sua família do que você entrar num movimento de desistência da vida e não conseguir sair dele, né? Isso é tudo muito sério, né? sem consciência. Então eu vejo assim, ó, eu não tenho dúvida, né, que a gente tem que curar. Assim, uma coisa que eu quero te dizer, assim, que eu acho que a gente precisa começar a discutir isso com profundidade. Todo mundo fala corpo, alma e espírito. Só que as pessoas querem tratar corpo separado de alma, separado de espírito. E não é tudo junto. Né? Então, assim, quando você está com o seu organismo, o trauma está no corpo. Quando o seu corpo está traumatizado por experiências muito arcaicas, muito antigas, ele está anestesiado na dor. Sendo assim, é muito difícil que você sinta aquilo que vem da sua experiência espiritual. Então, muitas pessoas vivem a espiritualidade de maneira superficial por causa dos traumas do corpo. E o que aconteceu com a ciência nos últimos anos? Ela culpou os pais. Então, quando a gente culpa os nossos pais, né, quando a gente tenta achar na história da infância o trauma e responsabilizar pelos os adultos que estavam ali por isso, o que acontece com a gente? A gente desonra os nossos pais. A gente fere um mandamento que veio, o primeiro mandamento seguido de promessa: honrar pai e mãe para que seus dias sejam acrescentados. Dias acrescentados é qualidade de vida, é qualidade de relacionamento. Compreende? Então, quando a ciência vem procurando trauma de infância e apontando para os pais como responsáveis, a ciência, sem perceber, de forma inconsciente, favorece para que a gente desonre.
E também não se responsabilize, né? Eu digo assim, Sim. não cuide, né? Porque muitas pessoas transferem, já que não é minha culpa, é o que eu vejo. Eu falo assim, eu trabalho isso dessa forma, fatos que você viveu, ponto. Agora, o que você faz com eles? Exatamente, é isso mesmo. Então, não é colocar na conta de ninguém, Sim. né? Quem tá comigo sabe. Eu falo assim, não é, tá, o que aquele pai e aquela mãe entregaram? Tá, vamos ver. Então, é fato. Assim que você viu, você recebeu, ponto. É E isso agora? mesmo. É isso mesmo. É perguntar para a pessoa Porque senão assim, ela quantos muito- anos você tinha naquela época? E quantos anos você tem hoje? Porque Você tá senão fica reclamando aquela da mesma menininha, coisa? É. Tipo, culpa do meu pai e da minha mãe. Eu fiquei numa raiva e numa ira há muitos anos, Mirella. Eu também. Assim, eu fui... Eu vivi isso. Sim. Não tem Sem jeito. entendimento. Sim. Depois que eu fui buscando e amadurecendo, porque na verdade eu recebia tanta coisa que eu falei, gente, eu falo que quando eu perdi minha mãe, eu tinha 7 anos. Eu falei até isso ontem. Eu vivi situações que eu já olhava e eu não sabia dizer o que era verdade, o que era inconsciente, o que era consciente, mas eu olhava se isso aqui tá esquisito. Então eu já via que tinha distorção, um bloqueio, uma dor, que eu tava recebendo algo que não era. Eu não sabia dar esse nome. Isso aqui não é coerente. Sim. Mas eu já sentia. Sim. E só que daí, o que a gente faz depois de adulto com isso que nos aconteceu? Porque senão você coloca. Então, recebemos muitas coisas distorcidas, incoerentes, mas daí cabe a nós como adulta, né? Sim, A cuidar. resolver, né? Senão fica numa reprodução. Igual, por exemplo, às vezes eu recebo alguns clientes que falam pra mim, mas minha mãe tentou me abortar. E eu falo assim, abortou? Não, né? Aí a pessoa fica assim, mas te abortou? A pessoa fica. Parece que É tão cai, abre, né? incrível que a pessoa não tá enxergando, não aconteceu. Então a gente não pode olhar para a hipótese. Né? Toda mãe tem o direito de ter as suas confusões, né? Porque é da história dela, né? É a humanidade de cada um, né? Mas essa coisa das pessoas não conseguirem isso que você falou muito bem, se responsabilizar pela própria mudança, é muito sério. É o que coloca o nosso país nessa posição que ele está hoje, né? De índice altíssimos de separação, de crianças. Olha, outro dia eu estava vendo um estudo que as nossas crianças, elas estão nascendo míopes. 2 anos de idade, as crianças já estão míopes. E que tem... Isso significa o quê? As crianças vão ter dificuldade de enxergar. Quem entende corpo, alma e espírito junto não é por acaso. Não é. Né? É função dessa cegueira coletiva mesmo que nós estamos vivendo. E o míope, ele olha de perto e ele tem dificuldade de olhar mais Mais além. Isso. A psicossomática a gente trabalha isso. É isso mesmo, ele olha aqui, mas não consegue e muito olhar pro lá. umbigo, né? Daí, né? Exatamente, muito nele. que tá próximo dele, né? Isso é muito triste. Triste. É muito triste, né? E aí é em função disso, de explicações rasas. Né? Eu falo que nós estamos vivendo, Márcia, uma das épocas mais perigosas. Porque antigamente a gente tinha guerra e a guerra era fora, né? Hoje nós vivemos uma guerra interna muito grande, né? E muitas vezes não revelada. E de forma coletiva, né? E de forma coletiva, né? Então, assim, todo mundo sofrendo muito, uma dor intensa, geral, e todo mundo se anestesiando. Se anestesiando com a internet, se anestesiando com a comida, com a atividade física, com a compulsão pela beleza, né? E aí, vivendo o corpo de uma forma distorcida, né? Se vendo e vivendo, né? É, totalmente distorcida. E se a gente for parar para pensar, é uma época de muita informação. Né? Nós estamos na era da informação. Nunca se teve tanta informação na vida. E se não faz uma peneira... Só que a questão é que essas informações, elas são distorcidas. E aí as pessoas escolhem várias pessoas para serem referência e elas vão ficando cada vez mais confusas, cada vez mais perdidas, cada vez mais sozinhas e acreditando que a solidão é o caminho. Eu não preciso de mais ninguém, né? E eu consigo me suportar. Eu consigo, né? Eu dou conta. Eu dou conta de mim. Eu sou comigo mesma, né? Então, é uma fase desafiante. Eu falo que o conflito agora, ele tá mais difícil de vencer. Porque quando ele é externo e ele é visível... Ele tá denunciado, ele né? Ele tá denunciado, isso mesmo. Agora, quando ele é interno e ele ainda é negado pela força do inconsciente,
né? Os filhos pagam um preço. Nossas crianças pagam um As preço. famílias, né? As famílias. Porque